Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou consagrada da comunidade católica Apacentai. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, sábado, dia 10 de outubro, para refletir o evangelho de hoje, amém? Hoje eu estou aqui na casa da minha mãezinha com ela, com a graça de Deus, né? E muito feliz de poder estar rezando com você o evangelho de hoje. Sábado, nós estamos aí quase às vésperas do dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia muito festivo para nós, um dia de muita graça, de muita bênção. Vamos pedir ao Senhor hoje que derrame muitas graças pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida sobre o povo brasileiro, sobre nós que nós estamos sofrendo muito com esse vírus Covid-19. Deus tem poder de queimar, de secar, de acabar com esse vírus, mas é necessário que nós também façamos a nossa parte. E o que a gente está vendo é as pessoas banalizando isso. Então vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos, mas vamos acreditar que Deus está à frente de tudo e que Deus nunca vai nos desamparar. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntas hoje? O evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e seguintes. Abra sua Bíblia, reze comigo, vamos refletir o evangelho de hoje. Muito instrutivo. Olha o que Jesus vai falar comigo e com você. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho objetivo. Objetivo. Vai falar que Jesus estava falando, estava pregando, uma multidão o rodeava, né? Se a gente for olhar os evangelhos para trás, Jesus estava pregando a palavra de Deus, né? Evangelizando aquele povo sedento, um povo carente de palavra de Deus, um povo sofrido, humilhado, injustiçado, né? Um povo mesmo que sofria todas as consequências de ter um governo corrupto, né? E as pessoas que estavam em busca de uma palavra amiga, em busca de um conselho, de uma direção, né? Quando encontraram Jesus, encontraram Deus de verdade, era Deus que estava com eles ali. E muitas pessoas foram curadas, libertadas, né? Encontraram sentido para a sua vida, né? Nós conhecemos a história de Maria Madalena, né? Da mulher adúltera, né? E quantos outros, né? Hemorroíça, que tocou na orla do manto de Jesus e foi curada, a filha de Jairo, que foi ressuscitada. Quantas pessoas, quantos bens, quantos leprosos foram curados de suas doenças, quantos cegos voltaram a enxergar, né? No período de 3 anos, Jesus fez muitos milagres, muitos, e até hoje os milagres acontecem, né? Porque nós acreditamos que Jesus deu poder aos discípulos quando ele fala, né? Vocês vão e impõem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. E a gente sabe que essa missão que Jesus deu aos discípulos chegou até nós hoje. Então Jesus estava ali pregando, a multidão sedenta de ouvir ele, né? E uma mulher se sentiu muito tocada pelas palavras de Jesus, né? Muito tocada. Então ela quis enaltecer o nome da mãe de Jesus, né? Porque ela pensou, nossa, como eu gostaria de ter um filho também que falasse tão bem assim. Talvez era uma mulher sofrida, talvez era uma mulher que já tinha sofrido muito com o marido, com os filhos. Naquela época as mulheres eram muito discriminadas, muito discriminadas. Então imagina que essa mulher que levantou a voz no meio da multidão e exaltou o nome de Maria, né, sem conhecer Nossa Senhora, né? Porque ela não falou a sua mãe, aquela que... Não, ela não citou o nome. Ela só falou, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, né? Então ela enalteceu
o canal da graça, né? Que Maria foi a porta da graça, o canal da graça para nós, né? E é isso, essa era a intenção da mulher, né? E com certeza, né? A gente hoje, trazendo para a nossa realidade, a gente sabe, né? Às vezes a gente vê um grande pregador, um padre, uma pessoa, né? Assim, né? Que busca viver a palavra de Deus, que dá testemunho daquilo que vive, né, que está ali sempre pronta a dar atenção às pessoas, né, a dar um colo amigo, né? Então a gente logo pensa nos nossos, né? Eu tenho meus filhos, mas meus filhos não buscam a igreja, né? Tanto eu chamo, tanto eu rezo, mas meus filhos não se encontraram com Jesus ainda. Como eu gostaria que o meu filho fosse um seminarista, como eu gostaria que o meu filho fosse um padre. Um exemplo, né? Às vezes a gente olha, não vou nem falar nesse sentido, pode ser em outro também, um médico, né? Bem sucedido, um médico que vive a vocação de ser médico, né? Que é um médico humano, né? Não um médico de dinheiro, mas um médico humano, que se preocupa com o paciente, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, como eu gostaria que meu filho fosse um médico assim, né? Para poder me dar aquela atenção que o médico está me dando, né? E outras coisas, a gente sabe, né? A gente não precisa ficar enumerando aqui a qualidade das pessoas, né? A gente a gente sabe, né, disso tudo. E aí, quando ela levanta a voz para poder falar de Maria, né? Jesus vai falar com ela. Mas ele respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e observam. Aí a gente fala assim, nossa, Jesus está sendo assim, né? Podia ter falado assim, é verdade, a minha mãe é uma bem-aventurada, porque ela colheu a palavra, quando o anjo procurou por ela, né? Podia ter feito ali um dossiezinho de Nossa Senhora, né? A minha mãe é mesmo uma pessoa muito bacana. Não, a minha mãe é uma serva de Deus, ela falou, eis aqui a serva do Senhor, né? Ele podia ter feito tudo isso, mas ele quis mostrar para aquela multidão, quando essa mulher levantou a voz, Jesus também falou num tom mais alto, com certeza, né? Para que todos ouvissem, que Maria foi mesmo bem-aventurada, sim, porque ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala, felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e observam. O que Nossa Senhora fez até o dia que o anjo a visitou? Ela buscava a palavra. Tanto é que quando o anjo vai falar com ela, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Ela fica assim, meio perturbada, né? O que quis dizer essa saudação? Ele fala, não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz a um filho, né? Tá, mas eu não conheço homem nenhum. A sombra do Altíssimo te cobrirá e você conceberá pela força do Espírito Santo. O que Maria lembrou na hora? Passagem de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. E o anjo repete a mesma palavra que Isaías falou, mais ou menos 400, 500 anos antes. E como que Maria sabia que o Messias estava para chegar? Porque ela tinha conhecimento da palavra. Ela foi educada, preparada para ser a mãe de Jesus. Tudo concorreu, tudo, desde a sua concepção, sem o pecado original. Maria foi concebida sem o pecado original. Desde a sua concepção até aquele momento, tudo o que aconteceu em volta de Nossa Senhora foi para preparar o coração dela. Preparar aquela mulher, aquela jovenzinha de Nazaré, humilde, mas que tinha uma sintonia enorme de grande com Deus, porque ela nasceu para servir a Deus. Por isso que na hora que o anjo fala aquilo com ela, o que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que já vinha sido pregada, muitos anos antes daquele momento. Mas a Maria sabia que um dia isso ia acontecer. Ela só podia não saber que era com ela, né? Ninguém falou com ela desde bebezinho, você vai ser a mãe do Salvador. Você vai ser a mãe do Salvador. E Maria foi crescendo ouvindo isso? Não. Mas ela sabia que Jesus ia nascer, que ele ia vir, o Messias ia vir. Hoje também nós sabemos que Jesus vai voltar um dia.
Nós temos que nos preparar para esse momento, mas nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que Ele vai voltar. A segunda volta de Jesus é certa, e eu estou para te falar que muito mais depressa do que você imagina. Jesus está voltando. Prepare-se, prepare sua casa, prepare seu coração, prepare a sua vida, prepare as coisas em volta de você. Leva Jesus para dentro da sua casa com o seu testemunho de vida. Prepare as pessoas que trabalham com você, sem ficar falando muito. No silêncio de Maria, porque Maria não precisou sair pelo mundo gritando que era a mãe do Salvador. Mas nesse momento ela foi exaltada. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Feliz a mulher que te preparou para ser esse homem que você é hoje. Porque Deus quis nascer de uma mulher. E porque Ele quis nascer de uma mulher, essa mulher o preparou. Ela cuidou dele. Quando Jesus se perdeu deles com 12 anos, Maria e José voltaram na mesma hora, preocupadíssimos. Não só porque, eles sabiam, mas porque eram filhos deles. Voltaram os dois. E sem ficar pondo a culpa um no outro. Por que você não olhou? Por que você não olhou? Ela pensou que Jesus estava na caravana dos homens. E como ele só tinha 12 anos, José pensou que ele estava na caravana das mulheres com a mãe dele, porque ele ainda só tinha 12 anos. Ele estava começando a passar para a segunda fase, que era estar só junto dos homens. Então, naquele período de transição, ele podia estar na caravana dos homens como na caravana das mulheres. E depois de 2 dias de caminhada, que eles perceberam que Jesus não estava. Porque devem ter parado para conversar, para se alimentar juntos, E aí ela perguntou, cadê Jesus? Não está comigo, mas não está com você, também não está. E aí eles voltam os dois. Deixa a caravana e volta. Gente, era tudo muito difícil. Não voltava assim de, vamos chamar um Uber aqui, vamos voltar. Não, era na pé, talvez nem aquele dia estavam lá com o jumentinho deles, como José fez quando levou Maria para Belém. Não, voltaram a pé os dois. E olha, que aquilo era perigoso. O lugar onde eles estavam passando era perigoso. Eles só andavam em caravana, todos juntos. Vai passar uma caravana hoje que vai lá para Jerusalém. Vamos entrar nessa caravana e vamos juntos. Como a gente faz hoje com a Romaria. Mas a gente vai de ônibus, confortável, ar-condicionado. Eles não, era a pé no deserto. Até chegar em Jerusalém e ainda ficar procurando por Jesus. Porque a cidade ainda estava cheia daquela festividade. E ali eles encontraram Jesus aonde? No templo rezando. Não sabias que eu devia estar buscando as coisas de meu Pai? E Maria guardou aquilo no coração. E voltaram os 3. Com certeza Jesus voltou todo alegre, feliz, porque os pais vieram buscar ele. Olha que alegria, meus pais se preocuparam comigo, vieram atrás de mim. Eles se atrasaram, a caravana chegou primeiro que eles, mas eles voltaram para casa. Porque Deus colocou os anjos em volta deles, acampado em volta. Era a Sagrada Família, nada podia acontecer com eles. E Deus não permitiu. Como também não vai permitir que aconteça com você, se você chamar a proteção dos anjos para ir em volta de você. Da Sagrada Família. E aqui, só para a gente encerrar, quando Jesus fala, felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam, Ele está falando para mim e para você. Não querendo diminuir a mãe dele, de maneira alguma. Mas Ele enalteceu ela quando Ele fala isso. Porque ela sim, ela ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Com o silêncio dela, mas ela colocou em prática. Muito depois ainda que Jesus já tinha morrido e ressuscitado e elevado aos céus, ela ainda ficou junto com os discípulos, dando força para eles. E mostrando para eles, bora lá, não desanima não. Meu filho nasceu, foi para isso. Agora você já conhece toda a história. Vocês conhecem tudo o que aconteceu. Então agora é hora de sair por aí evangelizando. Eu e você também já sabemos tudo o que aconteceu. Agora é a hora da gente sair por aí evangelizando, falando de Jesus para as pessoas e preparando Jesus para a segunda volta dele. Amém? Que você hoje possa ter um dia muito alegre na presença do Senhor, que você possa ter hoje um fim de semana prolongado,
feliz com a sua família. Se você não tem condições, talvez, de ir à igreja ainda, por causa do isolamento social, que você possa participar das orações em casa. Agora, se você tem condições de ir à missa, vá. Porque para você que tem condições de ir, não vai por preguiça, a missa da televisão não vai te salvar. Escuta o que eu estou te falando. Pode ser um momento de oração, mas não é a Santa Missa, o sacrifício de Jesus para você que pode ir, não vai não. Agora, se você não pode, por algum motivo que te impeça, por causa dessa pandemia, problema de saúde, aí sim. Aí a missa da televisão, da internet, ela serve para você. Tá bom? Então, que você possa ficar com essa direção, que você possa procurar uma igreja amanhã. Da segunda-feira, todas as igrejas vão estar abertas, todas. Escolha um horário, veja qual que você pode ir, que está mais vazio, e vá. Lá na minha comunidade, lá no Retiro, a igreja vai estar aberta às 8 da manhã, vai ter missa 8, 10, 14, 18 horas, lá na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Na igreja Nossa Senhora do Líbano, vai ter missa 8 horas da manhã, 9h30 na igreja de Lourdes, lá no bairro Alto Grajaú, e 18 horas de novo na Matriz. Você não tem motivo para falar que não vai à missa louvar o nome de Maria. Amém? É isso que Nossa Senhora quer, que nós busquemos o seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que você possa ser feliz, porque você ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.